Iniciando agora então mais um vídeo. No último vídeo a gente terminou a conversa e a discussão sobre determinantes e como calcular a solução de um sistema possível determinado por determinantes, pela regra de Cramer. Hoje a gente vai falar sobre a matriz inversa e mais adiante, em vídeos posteriores, vamos falar sobre como resolver um sistema por inversão de matriz, que também é um método importante que às vezes vai ser sim mais fácil. Então, primeiro, o que é uma matriz inversa? Antes de entender o que é uma matriz inversa, a gente precisa entender que a matriz, para que ela seja inversa, ela precisa, na verdade a propriedade, vamos falar da propriedade, né, da matriz inversa um pouquinho, porque a gente tem, assim como a gente tinha num vídeo anterior ali, a gente viu que se eu multiplicar um valor A por 1, eu tenho o mesmo valor A, né? A vezes 1 dá A. E que isso aqui são usados com, a gente usa elementos escalares, né? A gente usa o escalar aqui nesse caso. São o escalar. Aí a gente tem uma mesma correspondência a esse tipo de relação na matriz, né? Uma relação, uma correspondência matricial para isso aqui, que é quando eu tenho uma matriz A, aí eu multiplico ela pela matriz identidade de mesmo tamanho, né? Na verdade, de mesmo tamanho não. Uma matriz lá de tal ordem que seja possível essa multiplicação, independente do tamanho dessa matriz, eu vou ter que isso vai me resultar em A de novo. Eu posso ter essa matriz pode ser 3x4, 2x3, 2x4, tanto faz. Ela pode ser de qualquer jeito. Independente do jeito que ela for, se eu multiplicar a matriz pela matriz identidade, pela direita, vai me dar a matriz A. Aí, a gente também tem que entender que se eu multiplicar pela esquerda, pela matriz identidade, que a gente já viu que na multiplicação de matrizes isso é importante, ser multiplicando pela direita ou pela esquerda, mas no caso da matriz identidade vai sim me dar a matriz A, sendo ela de um valor, né, sendo ela de um número certo aí de colunas que bata com o número de linhas de A. Lembrando que a matriz de identidade é sempre quadrada, mas mesmo assim vai me dar A. Ok? Ele vai ser diferente, vai ser muito diferente, porque às vezes assim, isso aqui é a matricial, né? É uma matriz, é quando a gente tem uma correspondência matricial isso aqui. Matriz. Esse é para escalar, esse é para matriz. A gente tem que lembrar também o seguinte, a gente tem também que, lembrando, né, que multiplicar pela direita, se eu tiver uma matriz M multiplicando uma matriz A, a gente multiplicar M vezes A é diferente matricialmente, falando de matrizes, se M e A forem matrizes, é diferente de multiplicar A e M. Por quê? Porque é os números no meio que tem que bater. Aqui os números no meio vão ser diferentes. Por exemplo, se M for uma matriz 3 por 4 e A for uma matriz 4 por 2, 4 por 2, a gente viu na multiplicação de matrizes que esses dois aqui devem ser iguais. Aí o produto disso daqui seria uma matriz o quê? 3 por 2, né? Seria uma matriz 3 por 2. Agora, se eu multiplicar A pela esquerda e M pela direita, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, A é 4 por 2. A é uma matriz 4 por 2.
M é uma matriz 3 por 4. M é uma matriz 3 por 4. Então, a gente está vendo aqui que os números aqui no meio não são iguais. São diferentes. Então, não dá para fazer esse produto. Portanto, eu posso logo de cara já afirmar que M vezes A não vai ser a mesma coisa que A vezes M. Por quê? Porque às vezes vai existir, às vezes não vai existir. E mesmo quando forem duas matrizes, vamos supor A e B, forem duas matrizes quadradas, deixa eu fazer uma divisão, forem duas matrizes quadradas, ou seja, tipo A é 3 por 3 e B também é 3 por 3, se eu multiplicar, eu vejo que o resultado disso daqui, ó, aqui, ó, é igual, beleza, é igual, o resultado é uma matriz, então, outra matriz 3 por 3, né, que são com os números de fora que a gente vê. Aí, eu vejo também o produto daí de B vezes A. Beleza, B é 3 por 3 e A também é 3 por 3. Esse produto ainda vai ser possível, ó. Ainda é igual aqui, e o produto disso aqui ainda é uma matriz 3 por 3. Olha, o produto daqui dá uma matriz 3 por 3, o produto dessa aqui também dá uma matriz 3 por 3. Quer dizer que elas são iguais? Então, não. Não quer dizer que elas são iguais. Isso não quer dizer nada. A prova disso, para provar que elas são iguais, seria uma prova... Opa, nossa, nem tinha visto. Seria uma prova muito mais específica, né? Que teria que ser feita para se provar que essas duas matrizes, o produto de uma com outra e o produto da outra com uma, são iguais. Mas não vão ser iguais. Isso, ter o mesmo tamanho, não significa que o produto delas vai ser igual, tá? Não significa. Mas, tem casos, sim, onde o produto dessas duas é igual ao produto invertido aqui, né? Tem caso, sim. Mas isso é para o caso matricial. No caso escalar, vai ser A vezes B é igual a B vezes A, no caso do escalar. Mas no caso da matriz, não vai significar. Não, quer dizer, não vai ser a mesma coisa. Ok? Isso tem que ficar compreendido. Beleza? Mesmo sendo duas matrizes que dá para se fazer o produto dos dois lados, né? Independente do lado que eu estou multiplicando a outra matriz, mesmo assim, a matriz ainda pode ser diferente multiplicando de forma inversa. Ok? Com isso compreendido, agora a gente vai falar um pouco sobre o que é a matriz inversa. Então, assim como eu tinha essa correspondência aqui para o caso de escalar, né, que eu multiplicava por 1 e dava A, dava o próprio escalar, assim como eu tenho essa correspondência para a matriz, usando a matriz de identidade, eu tenho a correspondência também de que se eu multiplicar A vezes 1 sobre A, isso vai me dar o quê? Vai ficar A vezes 1 sobre A. Eu não preciso nem explicar aqui, eu não preciso nem fazer aquele corta-corta, né? Finge que eu fiz o corta-corta aqui, só para... mas eu não precisaria nem explicar direito isso aqui, né? Porque todo mundo já... isso aqui é matemática básica. Vai dar 1. Né? E como eu posso expressar esse 1 sobre A de forma exponencial, de forma utilizando potência? Eu posso expressar como sendo o quê? Como sendo A vezes A elevado a menos 1. Isso é, por definição, igual a 1 sobre A. Isso vai dar igual a 1, então, né? Se a gente for ver uma representação matricial para esse tipo de coisa, aqui é para escalar. Se a gente for ver uma correspondência matricial para esse tipo de propriedade, né, dos escalares, a gente veria o quê? Vamos olhar para essa aqui. A gente veria o quê? Que seria aqui a matriz A, vezes a matriz A menos 1, seria igual à matriz identidade,
né, de mesmo tamanho, que é S1 aqui. Mas, o que acontece? Aí vem aquela... Aí temos aqui, então, o que seria um valor inverso, né? Uma matriz inversa. A definição da matriz inversa seria a matriz que, quando eu multiplico pela matriz A, ela me dá a identidade de mesmo tamanho. Aí seria a inversa de A, né? Mas eu também preciso considerar que multiplicar de forma inversa não vai ser possível se a matriz não for quadrada. Ou seja, eu preciso que também, eu preciso também que A menos 1, ou seja, a inversa de A vezes A, seja também igual à identidade. Eu preciso que isso aqui também valha. Portanto, eu preciso que o quê? A precisa ser quadrada. Porque só assim, pelo menos, o produto é possível. Né? O produto em ambos os lados é possível. Só eles tendo exatamente o mesmo número em ambos os lados. Né? Ou se não, podia ser, se A fosse 2 por 3 e B fosse 3 por 2, também seria possível. Mas a gente vai ver daí, na verdade não tem muito por que ver isso, porque acaba sendo meio complexo. Mas não vai ter como daí eu ter uma matriz inversa. Existe uma prova de que não tem como eu ter uma matriz inversa se elas tiverem, mesmo se elas tiverem números, tipo fosse aqui 2 por 3 e aqui fosse 3 por 2. Aí o inverso também seria possível, o produto inverso também seria possível. Mas não vai ter como ter inversa, e a gente vai ver por quê. Quer dizer, não, a gente não vai ver por quê. Mas a gente vai ver que precisa ser quadrada. Precisa ser, ó, absorve isso daí. Precisa ser quadrada, tá bom? Não tem como se for, não vai ter como por um motivo mais algébrico. Não vai ter como se não for quadrada. Então A precisa ser quadrada. Então a gente já chegou aqui à primeira propriedade que a matriz inversa precisa ter. Então essa daqui é chamada, inversa de A. É a matriz inversa de A. Tá bom? Beleza, então a gente viu que a matriz inversa precisa ser quadrada para dar certo. Tá? Eu não expliquei exatamente por que não poderia ser daquele outro jeito, mas que fique entendido que existe sim uma prova. Então, o que acontece? Outra propriedade que vai ser importante é uma propriedade de determinantes, que a gente já viu aqui. Para a matriz ter inversa, para uma matriz A possuir inversa, ou seja, ser uma matriz invertível, né? Possuir inversa ou ser invertível, né, que é a mesma coisa, possuir uma inversa, admitir uma inversa ou ser uma matriz invertível, tem a propriedade que eu preciso que A tenha, que a matriz A tenha, são duas as propriedades. Uma é a que a gente acabou de ver aqui, ó. A precisa ser uma matriz quadrada. Vamos citar essas propriedades.
A precisa ser uma matriz quadrada. Segunda propriedade, envolvendo determinantes, que é um negócio que a gente viu nos últimos vídeos. O determinante de A precisa ser diferente de zero, tá? E essas são as duas propriedades para que a matriz seja invertível. A matriz é quadrada, a matriz tem determinante diferente de zero, então a matriz é invertível. Então a matriz admite uma inversa. Ok? Essa é a definição a definição não. Essas são as duas condições de existência da matriz inversa. Precisa ser uma matriz quadrada e determinante diferente de zero. Agora vamos ver um exemplo de como isso aí funciona. Eu mandei um exercício, o exercício do vídeo 4, do 1.4, que eu explico exatamente a parte de multiplicação de matrizes. Eu mando vocês fazerem um exercício depois, no final do vídeo, que utiliza duas matrizes 3x3 e que eu queria que vocês fizessem o produto. E o resultado era a matriz inversa. Ou seja, aquela matriz, eu posso dizer que aquela matriz era inversa de B? Posso. Pode escrever aí. Se B é uma matriz que eu multiplico A e consigo a inversa, B é a matriz inversa de A. Tá? Então, ó, primeira coisa importante de entender. A vezes B tem que ser igual a B vezes A, tá? Se B for a inversa, B vezes A, que tem que ser igual à identidade. Onde B é a inversa, tá? Ou seja, onde B é igual a inversa. A inversa de A. Tá bom? Se A vezes B ou B vezes A, se A vezes B der a identidade, ou B vezes A também der a identidade, eu não preciso provar tanto esse quanto esse, porque se um dá a identidade, o outro também vai me dar a identidade, tá? Isso é uma afirmação que você pode fazer. Beleza? Ok? É a primeira coisa que é importante a gente entender. Então, agora a gente vai ver um exemplo de como isso aí funciona, né? A gente já viu aquele exercício, eu já mandei vocês fazer aquele exercício no vídeo 4, 1.4, perdão, mas a gente vai ver um exemplinho aqui de mais ou menos como isso acaba acontecendo. Vamos supor que A seja a matriz 2, menos 5, 1, menos 1, 3. E B seja a matriz 3, 5, 1, 2. Se eu faço A vezes B, vamos fazer A vezes B aqui antes, tá? Vamos fazer aqui, ó. A vezes B. Vai ser 2 menos 5 menos 1, 3, vezes a matriz 3, 5, 1, 2. Fazendo o produto matricial, eu vejo aqui, vamos lá. Vai ser igual a uma matriz aqui. Eu vejo já primeiro que ele tem, são duas matrizes quadradas, então eu já vi que os dois aqui, que essas duas operações podem acontecer, né? Que vai ser 2 por 2 e 2 por 2 as duas matrizes, então tanto de um lado quanto do outro eu vou conseguir fazer esse produto. Então vai ser a matriz, vamos lá, primeira linha com primeira coluna. Vai me dar um primeiro elemento, A, 1, 1. 2 vezes 3, 6. Menos 5 vezes 1, menos 5. 6, menos 5, 1. Segunda linha, primeira linha, segunda coluna, vai ser então primeira linha, segunda coluna, 2 vezes 5, 10.
Menos 5 vezes 2, menos 10. 10 menos 10, 0. Aqui agora é segunda linha, primeira coluna, tá? Segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, quer dizer, perdão, aqui é menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, menos 3 mais 3 fica 0. E aqui, segunda coluna, segunda linha, esse elemento aqui vai ser menos 1 vezes 5, menos 5, 3 vezes 2, 6. Menos 5 com 6 dá 1. E deu a identidade. Ó, matriz identidade. Agora vamos ver aqui, então, o outro lado. Agora vamos ver B vezes A. Então, vai ser 3, 5, 1, 2. Agora aqui vai ser 2, menos 5, menos 1, 3. Isso vai ser igual, então, à seguinte matriz. Fazendo de novo, então, o produto. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes menos 1, menos 5. Vai me dar, então, 6 menos 5, 1. 3 vezes menos 5 dá menos 15. 5 vezes 3 dá 15. Menos 5 mais 15, 0. Quer dizer, menos 15 mais 15, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. 1 vezes menos 5, menos 5. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. Então, também deu a matriz identidade de mesmo tamanho. Logo, B é a inversa de A. Só uma já poderia ter afirmado, tá bom? Porque se eu multiplico essa matriz aqui pelo lado esquerdo por essa e dá a identidade, logo esse produto aqui também vai dar a identidade, porque isso só vai acontecer se B for a inversa de A. Ok? Esse é o... É assim que eu vejo, tá? É assim que eu compreendo a inversa. Tem que dar realmente a matriz identidade, ok? Então, vamos entender também. Essa matriz aqui, ela é singular, ou seja, a matriz inversa de A, a matriz B, só tem ela. Não tem outra que vai ser inversa de A também, tá? Só tem uma. Por isso B é singular. No sentido de que se B vezes A dá a identidade e C vezes A também dá a identidade, isso implica que B é igual a C. E ambas são inversas de A, que também é igual a A inversa. Oh, meu Deus. Tá fora do... Aí. Que também é igual a inversa. Ok? Agora a gente tem uma formulinha também, que é a fórmula famosa, né? Mais famosa para a inversa de A, que é o quê? Que é aquela fórmula para uma matriz 2 por 2, se A for 2 por 2, eu posso, né, eu tenho aquela fórmula que é mais rápida para a matriz, que eu faço assim, 1 sobre o determinante de A, da matriz A, tá? Eu quero encontrar a matriz inversa, eu faço que a inversa de A é igual, eu faço a conta e descubro qual que é a inversa, já sabendo qual que é a matriz A, ok? Aí eu faço o quê? Eu faço, sendo, né, vamos escrever aqui, A sendo então a matriz A, B, C, D. A vai ser essa matriz aqui, a matriz A, B, C, D, tá bom? A, B, C, D. Sendo desse jeito, a fórmula me dá que eu simplesmente tenho aquele negócio que inverte na diagonal principal a posição, PP, né?
Na diagonal principal inverte a posição e na diagonal secundária inverte o sinal. SS. Então daí fica D menos B menos C, A. Que tem essa fórmula para se encontrar a inversa de uma matriz 2 por 2. É a fórmula mais básica, né? Fórmula mais simples. Mas, e quando não for? Não for 2 por 2. E quando não for 2 por 2? Aí a gente precisa então fazer o quê? Buscar uma regra mais geral para se determinar a inversa. Buscar uma regra que também me dê a inversa da matriz, de uma matriz que for de maior ordem, né? Uma matriz quadrada de maior ordem do que 2 por 2, né? Mas antes de ver a fórmula da matriz inversa, a gente precisa entender o seguinte. O que é a matriz adjunta? O que é a matriz adjunta? A gente precisa entender isso aqui. E como calcular uma matriz adjunta. Então, vamos supor, seja essa matriz A. Seja uma matriz A aqui. Matriz A. A é uma matriz. Uma matriz. Então, mas assim, ó, vamos entender também que a matriz inversa, ela precisa que a matriz, para ter uma inversa, né, precisa ser uma matriz quadrada. Então já vamos falar, ó, A é uma matriz quadrada, tá? Daí ela vai ter inversa, assim como daí ela vai ter uma matriz adjunta. Aí vai ter uma adjunta ali, ok? Então se A é uma matriz quadrada, eu vou ter daí o quê? Lembra que a gente falou dos cofatores? Eu falei que cada cofator, cada entrada da matriz teria um cofator correspondente, né? Então, sabendo que com cada entrada da matriz eu posso ter um cofator diferente associado, a gente pode então fazer uma matriz com os cofatores de cada elemento. Então, se eu tenho aqui que A é uma matriz assim, ó, vamos supor que A é uma matriz 3 por 3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Eu tenho também, então, se essa matriz aqui for quadrada, né? No caso ela é, então eu tenho a matriz dos cofatores. A matriz dos cofatores, eu tenho a matriz dos cofatores. Considerando um cofator para cada entrada. Aí eu posso formar uma matriz com cada cofator que eu vou ter, né? Aí eu calculo cada cofator para fazer essa matriz. Vai ser então a matriz que eu vou ter um cofator para o cofator de cada entrada, né? 1, 2, Czão. A gente denota o cofator desse jeito, que a gente já viu no vídeo determinante. Czão 1, 2, Czão 1, 3, Czão 2, 1, Czão 2, 2, Czão 2, 3, Czão 3, 1, Czão 3, 2, Czão 3, 3. Essa é a matriz dos cofatores. Então, mas e essa matriz adjunta? Então, a matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. É quando eu faço a transposta dessa matriz. Como é que eu faço a transposta? Primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna, terceira linha vira a terceira coluna, né? Aí a transposta da matriz dos cofatores. Então, ó, transposta da matriz
dos cofatores. Tem a transposta da matriz dos cofatores. Como é que vai ficar a transposta da matriz dos cofatores? Então, vamos lá. É como se eu tivesse, entenda assim, ó, como se eu estivesse invertendo em relação à diagonal principal. Fica assim, eu inverto assim, ó, dessa forma. Dessa forma, ó, eu inverto assim, tá? Esse aqui vem pra cá, assim como todos os outros também se movem dessa forma, tá bom? Mas, didaticamente, fica a primeira linha vira a primeira coluna, segunda linha vira a segunda coluna, terceira linha vira a terceira coluna. Então, vamos indicar aqui primeira linha e vamos escrever como primeira coluna. C11, C12, C13. C11, C12, C13. Virou primeira coluna. Segunda linha vamos indicar como segunda coluna. C21, C22, C23. C21, C22, C23. Aí C31, C32, C33. C31, C32, C33. Percebam, então, de novo, que a diagonal principal não se alterou, continua igual, e eu transpus, né? Eu simplesmente passei esse para cima, passei esse para lá, e assim sucessivamente, vice-versa, e como você preferir. Fica desse jeito aqui. Essa é a matriz adjunta. Essa é a matriz adjunta. Tá bom? É a transposta da matriz dos cofatores. A fórmula geral, tá? A fórmula geral me dá o quê? Me dá que a fórmula geral da inversa me dá o seguinte. A inversa de uma matriz de qualquer ordem, a inversa de uma matriz de qualquer ordem vai ser igual a 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. Como que eu denoto a matriz adjunta? Com ADJ de A. Aí eu tô falando que é o quê? Isso daqui, ADJ de A, é a matriz adjunta de A. Tá bom? É isso daqui. É a matriz adjunta de A. Beleza? Eu denoto, então, dessa forma. ADJ de A. Eu pego a matriz dos cofatores, divido cada elemento, então, pelo determinante, porque é assim que eu multiplico, né? Por escalares. Divido cada elemento por um determinante. E é assim que eu obtenho, então, a fórmula para a inversa, uma fórmula geral para a inversa de A. Ok? A gente pode ver um exemplo. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Então, vamos calcular então a matriz adjunta da seguinte matriz. A matriz A igual a 3, 2, menos 1, 1, 6, 3, 2, menos 4, 0. Vamos calcular então a matriz adjunta. Primeiro, né? Para fazer dessa forma, usando essa fórmula aqui. Vamos calcular a matriz adjunta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou calcular cada cofator dessa matriz aqui. Então, beleza. Vamos calcular o cofator do 1, 1. Desse elemento aqui. Como que eu faço mesmo? O cofator do 1 é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante do menor, quer dizer, vezes o menor, né, da matriz quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna. Aí fica 6, 3, menos 4, 0. Que vai ficar igual ao quê? 6 vezes 0, 0. Menos 3 vezes menos 4, menos 12. Fica, então, menos 1 elevado a 1 mais 1, é par. Menos 1 elevado ao número par dá 1. Então, fica 6 vezes 0, menos 12. Menos com menos, no menos 12, dá mais. Então, fica igual a 12. C12.
Vai ser o quê? Daí vai ser o menor primeiro, né? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes. Aí o menor. Eu tiro essa aqui e essa daqui agora, porque é o 1, 2, tá bom? É o elemento 1, 2. Esse elemento aqui é o cofator desse elemento que eu estou procurando. Aí vai tirar essa, fica o quê? Fica o seguinte. 1, 3, 2, 0. Então, isso aqui me dá quanto? Menos 1 elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Menos 1 elevado a ímpar dá menos 1. Então, fica negativo. 1 vezes 0 dá 0. Menos 3 vezes 2 dá 6. Dá menos 6. Com menos 1 fica 6. Tá? Aí eu vou já passar quanto vai dar os outros cofatores, mas é assim que eu vou calculando. Eu vou calculando cada cofator desse jeito, faço aquele negócio que a gente já viu. E eu vou colocar quanto vai dar. 3 vai dar menos 16. C21 vai dar 4. Deixa eu fazer embaixo. C21, então, vai dar 4. C22, então, vai dar 2. C23, então, vai dar 16. C31, C31, então, vai dar 12. C32, então, vai dar menos 10. C33 vai dar 16. É isso aí, 16. Então, como que fica a matriz dos cofatores? A matriz dos cofatores vai ser colocando cada um desses valores aqui nas posições respectivas da matriz, tá? Então, seria a matriz dos cofatores. Vamos fazer a matriz dos cofatores, então. Ia ficar o quê? 1, 12. O 1, 2 aqui, que é 6. Aí o 1, 3 aqui, que é menos 16. Menos 16. Aí, eu vou fechar. Aí, então, o 2, 1, 4. 2, 2, que dá 2. 2, 3, que dá 16. 3, 1, que dá 12. 3, 2, que dá menos 10. 3, 3, que dá 16. Aí eu vou fazer a transposta, então, dessa matriz. Primeira linha vira primeira coluna, fica 12, 6, menos 16. Segunda linha vira segunda coluna, fica 4, 2, 16. Terceira linha vira terceira coluna, 12, menos 10, 16. Então, essa é igual a adjunta de A, ok? Aí, a inversa, como que eu faço? Eu faço pelo determinante, calculando o determinante, né? Calculando o determinante da matriz. Determinante de A. Agora, vamos calcular o determinante. Precisa do determinante também para a fórmula aqui. Calcular o determinante de A. A gente pode, já utilizando cofatores, tá? Expansão em cofatores, que a gente já calculou vários cofatores aqui. A gente pode fazer por essa linha aqui da matriz, que vai ficar mais fácil. Então, vai ficar daí menos 1 vezes o quê? Vezes o cofator relativo, para calcular determinante agora, tá? Foca no determinante. Menos 1 vezes o cofator do 1, 3, que é menos 16, vai ficar menos com menos ali, vai ficar 16. 16. Aí mais, 3 vezes o elemento aqui é o 2, 3. Então, vai ficar o cofator 2, 3, 16. Então, fica 3 vezes 16, que dá exatamente 48. Perdão, aqui é mais 48. É isso aí, 48. Aí, com 0 aqui, anula, então vai ficar só isso daqui. Aí, isso vai ficar igual ao quê? Usando a expansão, vai ficar igual a 16 mais 48, é mais, né? 16 vezes 3 dá 18, 30, 48, que menos 1 vezes menos, é isso aí. Isso aqui, então, daria 16 mais 48, daria
64. Né? 64. Aí, então, o que eu faço? Como é que eu faço a inversa? Aí, a fórmula para a inversa é o quê? Aí, eu multiplico, né? Fica igual a 1 sobre 64 vezes a matriz 12, a matriz adjunta, né? 12, 4, 12, 6, 2, menos 10, menos 16, 16, 16. Essa é a fórmula daí para calcular a inversa. Isso aqui, depois de já fazer a conta, isso aqui vai ficar igual exatamente a essa matriz aqui. 3 sobre 16, depois de fazer a conta e simplificar os valores, tá bom? 3 sobre 16, 1 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 32, 1 sobre 32, menos 5 sobre 32, menos 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4. E essa, então, é a inversa da matriz A que eu tinha falado ali no começo, dessa matriz aqui. É essa matriz inversa aqui, tá bom? Agora eu tenho um exercício para vocês calcularem. Tem um exercício aqui ou é para o próximo? Talvez seja para o próximo. Ainda vai ser para o próximo. Daí vocês vão... que no próximo vídeo a gente vai falar sobre escalonamento. E sobre como eu encontrar a matriz inversa escalonando a matriz. Ok? Mas eu vou inventar uma matriz aqui e vou ver para vocês analisar se ela tem ou não inversa, tá? Só para não ficar... só para vocês trabalhar bem. Matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa matriz aqui. Eu quero que vocês calculem a inversa dela. Beleza? No próximo vídeo eu ainda não calculei, porque eu acabei de inventar. Mas no próximo vídeo eu trago a resposta dessa inversa aqui. Então, boa sorte. Até a próxima.